Salve moçada, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o Ouve Meus Queridos, o podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido pelo canal Fala Meus Queridos, em parceria com a Pacundê Podcasts, e hoje o tema do programa é qual o melhor time da história do Atlético Paranaense. E está aqui comigo, na bancada como sempre, tomando uma cervejinha comigo, Marcos Guérios. Fala Marcão, show! Salve Adé, todo mundo que está acompanhando aí o nosso podcast nos agregadores e também no YouTube. Hoje o nosso papo vai ser um pouco injusto, já vocês vão ver mais pra frente aí na abertura, eu coloco isso. Mas enfim, quem vai debater vai ter essa árdua tarefa, né, de escolher o melhor time da história do Atlético com a gente, é o Marçal Justen Neto, um dos idealizadores lá da Furacão.com. Salve Marçal, tudo bem? Salve Marcos, Adé, amigos atleticanos. É um prazer estar falando de Atlético aqui. Eu sou um entusiasta de todas as iniciativas da torcida atleticana de divulgar o clube, né? Seja por site, por mídias sociais. Então, cumprimento vocês aí pelo podcast. Vida longa a ele. Show de bola. Vamos dar uma passada antes sobre o que está acontecendo agora com o Atlético, né, Marcão? A gente passamos pelo Avaí, como a gente tinha previsto, né? Anti-zica. Exato. E outra novidade é que marcaram, enfim, são as quartas de finais do Paranaense? É o único jogo das quartas que falta. Isso, contra o Paraná, na próxima quarta-feira do dia que a gente tá gravando, né? Mas é um joguinho que tava faltando. O que você tá achando desse time do 1-0 aí? E já pergunta pro Marçal também. Cara, eu tô gostando. Tá ganhando, acho que os atleticanos têm alguns muito irritados, porque o Atlético realmente não joga um futebol bonito. Mas no cômputo total das coisas, acho que tá bom. Estamos ganhando, estamos sofrendo poucos gols, acho que isso é bem importante. A defesa do Atlético tá muito bem. E passando de fase ali nas competições, né? Já passamos de fase na Copa do Brasil também, na Sul-Americana, fomos pra segunda fase. Então acho que é isso. O Atlético tá fazendo o que se espera dele nesse começo de ano. Marçal, tem muita gente reclamando do técnico, né? Tem muita gente cornetando o técnico, mas ele tá com 11 jogos e quase 80% de aproveitamento. Perdeu um jogo só com o time. Perdeu um jogo só. O que você tá achando, cara? Rapidamente, só pra dar uma pincelada nesse momento do Furacão. Eu acho que dá pra gente fazer até um gancho com o tema do programa, né? Assim, a gente vai escolher ou eleger, discutir sobre o melhor Atlético de todos os tempos, e aí a gente pensa em quais critérios utilizar. Então acho que o desempenho do time nesse ano remete um pouco a isso também. Tá conseguindo os resultados, né? Muito bem, as estatísticas, mas a qualidade do futebol e o desempenho, né? Não estão no mesmo nível. Então acho que tem esse descompasso aí. Fica estranho a gente reclamar de alguma coisa quando os resultados são tão bons, né? Principalmente, acho que o sistema defensivo. Impressionante, como vários jogos o time não levou gol. Uhum. Mas, de fato, gera uma preocupação. Até quando a gente vai jogando esse futebol, a gente vai conseguir conquistar mais do que, né, nos desafios mais intensos aí. Até agora também a gente pegou não times tão fortes. Então, mas concordo aí, acho que tá indo bem. Entendo que tem espaço para melhorar. Né, não dá para se contentar com o que tá aí, mas também não dá para criticar. Assim, igual o Pedro Henrique falou, se ganhar de 1-0 até o final de todos os campeonatos é campeão, então tá tranquilo. Mas realmente, vamos ver com os times com mais gabarito aí, ver se a gente consegue segurar, principalmente que é o ponto forte desse time, segurar para não levar gol. E marcar esse 1 ou 2 ali e ir passando nas competições. E também já fazendo um gancho. Gosto de ganchos. Com o assunto do programa, né? Acho que a torcida do Atlético é um pouco mal acostumada nesses últimos anos, né? Tendo esses elencos de 18 e 19, que a gente vai debater muito aqui, com certeza estão entre os melhores da história do clube. Mas isso meio que deu uma mal acostumada na torcida, né? Acho que a galera espera sempre ver um time jogando como aquele de 19, que jogava muito pra frente, um time muito coeso. Mas ainda não é esse nível de trabalho. A gente espera que chegue,
mas pode ser que não chegue também, né? Exatamente, então vamos ouvir o áudio do Marcão, o material que ele preparou sobre o tema do dia. Roda aí, Marcão. A pergunta do programa de hoje é um pouco complicada. Então, certamente a gente vai cometer alguma injustiça aqui. Porque como que a gente vai comparar um time que ganhou 11 de 12 jogos num campeonato com média de mais de 4 gols por partida e que só perdeu um jogo porque todos os jogadores já estavam de ressaca e o time já era campeão? Como que a gente vai comparar esse time de 49 que deu o nome de Furacão, o apelido de Furacão ao Atlético, mas foi só apenas campeão paranaense, porque não jogou um campeonato nacional igual a outros? Como que a gente vai comparar esse time que, quando teve a oportunidade de enfrentar o Fluminense num amistoso naquele ano, venceu por 5-2? É complicado? É complicado. Como que a gente pode comparar o time de 49 com times de 82 e 83, por exemplo? Dois times campeões paranaenses, né? Tanto 82, tanto 83, tanto 49 campeões paranaenses. Mas, na década de 80, existia um campeonato nacional muito estruturado. Então o time de 83 é um time que chega à semifinal do Campeonato Brasileiro contra um Flamengo de Zico, jogando 24 partidas e quase eliminando o Flamengo do Zico, lá no Couto Pereira, num jogo que foi o recorde de público no estádio na história do Couto Pereira. Como comparar 49 com 83? E se a gente for falar do time de 70, que pôs fim a uma fila de 12 anos sem nenhum título do Atlético, mas fez uma campanha regular, ficou em 7º no Campeonato Brasileiro, na disputa nacional daquele ano. Como comparar esses elencos recheados de craques, mas em contextos totalmente diferentes? Seria injusto. Ainda assim, pegando a parte mais moderna, como é possível falar que esses times foram melhores ou piores que 2001 ou 2019? Dois times campeões nacionais. O que dizer de 2018, então, o primeiro título internacional da história do clube? Mas e os que não ganharam? De que maneira a não vitória em 2004, por exemplo, ofusca aquele elenco, aquele time que era muito bom, que fez números históricos, venceu, foi o melhor time do Atlético em um campeonato de longo prazo, com muitas rodadas? O que falar do time de 2005, então, que chegou à final do maior campeonato do continente? É muito complicado e muito injusto, envolve muita polêmica sobre esse tema. Mas hoje a gente vai debater aqui e queria perguntar pra você, qual é o melhor time da história do Atlético? É isso aí. Então, tem como ser justo, Marcão? Tem como você definir um critério com tantos times e tantos anos diferentes e tantos contextos, né, diferentes? Cara, quanto mais eu estudei pra fazer a pauta, mais eu fui ver os resultados, os números e tudo mais em dúvida eu fui ficando. Porque a gente tem muito claro na memória os times de 19, 2018, os times de 2001, até 2004, 2005, que foram vice-campeões, mas que tiveram elencos marcantes. E quanto mais eu via os do passado, o pensamento que vinha na minha cabeça foi muito mais difícil para os times, por exemplo, de 49, 70, 82, 83, foi muito mais difícil fazer o que esses times fizeram na época que esses times fizeram. Então eu não sei qual que é o critério mais justo para você eleger. Não, efetivamente esse time foi o melhor time da história do clube, foi o time que jogou melhor, porque é difícil, ninguém acompanhou todos esses times, né? É difícil você acompanhar com lucidez aí uma história quase centenária. Então, você não consegue fazer esse paralelo. Eu vi o 49 e vi o 2019 e posso falar. Poucas pessoas, acredito que quase ninguém pode fazer isso. Então, eu acho que os títulos acabam pesando um pouco mais. Mas daí eu pergunto, e já passo a pergunta até pro Marçal. Até que ponto que os contextos estão interligados com esses times? Como falar desses times dentro desses contextos e fazer essa comparação? Eu acho que você apontou uma questão muito importante. Acho que não tem como separar os contextos, né? A gente tem de considerar cada time dentro do seu contexto. E aí a gente tem
uma questão básica, que o Atlético tinha um tamanho até determinado ponto na história e depois passou a ter outro. Então o Atlético era um time regional, estadual, até mais da metade da sua história. Então, por exemplo, o time de 49, que talvez seja o primeiro grande time aí da história do Atlético, ele era um time estadual, basicamente, né? Enfrentava adversários de fora. Quando tinha confronto de fora de Curitiba, do Paraná, era em jogos amistosos, né? Então, essa questão do contexto é relevante, e do tamanho do clube. Então, os times mais recentes, o Atlético já é um clube de outro nível, e conquistaram e enfrentaram adversários nacionais e internacionais. Então é um pouco injusta essa comparação, né? O time de 49 fez história dentro daquele contexto. Agora, os times mais recentes não se limitaram ao estado do Paraná. Mas acho que a gente tem que comparar também. Muita gente descarta, não tem como comparar, então não dá para fazer essa discussão. Acho que vale a discussão. Vamos discutir os critérios. Quais são os critérios, então? Títulos, qualidade individual dos jogadores, maior prazer que aquele time, né, te deu vendo jogar. Cada um tem um jeito de ver futebol, e acho que não tem uma resposta universal e alguém que vai dizer, olha, não, isso daqui é o correto, né? Acho que tem uma questão, até você citou aí, Marcos, não teve ninguém que viu os dois times para comparar, e ainda que tivesse, ainda que a pessoa viu o time de 49 jogar e viu o time mais recente, 2018, jogar, tem a questão afetiva, né, daquela pessoa. O time para ela impacta de um jeito, e pode ser tem essa variação também, né? E acho que é justo a gente discutir sobre os critérios, e depois, né, que a gente escolher alguns critérios, a partir deles selecionar qual que foi o maior time da história. Não venham cercear a nossa discussão aqui, deixa a gente discutir. A gente tava conversando antes de gravar aqui, eu e o Marcão, que a gente começou essa gravação sem definir. A gente não tem uma opinião definida, né? Porque realmente são contextos diferentes, títulos diferentes, são adversários diferentes, né? Vamos só repassar o time campeão paranaense de 49, né? Porque quando a gente fala, só jogava contra time pequeno, então se fosse bom tinha que passar o carro. Foi isso que o time de 49 fez. Ganhou todo mundo e não teve nem conhecimento, né? São 12 partidas e 49 gols marcados. Sim. É um absurdo, estatisticamente falando. É um time que realmente fez muito a mais, e nesse time tem 2 dos 10 principais artilheiros da história do clube, o que é muito impactante também, esse time de 49, né? Pode dar o time. Laio, Délcio, Valdomiro e Valdir, Wilson, Sanguinete, Viana e Rui, daí o nossa frente ali, que era Neno, Jackson e Sireno, não que os outros sejam menos, mas só dando esse trio de ataque, esse trio da frente, a gente já entende o tamanho desse clube na nossa história, né? O seu Jackson aí tá até hoje, o Sireno e o Neno faleceram aí na última década, mas o clube sempre reconheceu o tamanho desses caras aí. Isso é importante da gente falar também, e só de falar esses três a gente já entende como esse time foi grande na nossa história, né, Marcelo? É verdade. Tem aí, eu acho que essa escalação talvez seja de um dos últimos jogos. Isso, que tinha o Caju também, né? Tinha o Caju, né? Jogou, mas acho que mais pelo que eu me lembro, que eu já li sobre esse time, o Caju foi banco mesmo, realmente a maior parte dos jogos do Caju foi banco, mas tinha o Nilo aí, né? Que era o capitão do time, o Nilo Biazeto. Acho que nesse jogo talvez ele não tenha jogado, mas tinha o Nilo aí também, que é um dos grandes, né? Capitão Só título de contexto, esse time foi o time do jogo do título. De 49. O time da final, o time campeão em campo, né? Isso. Mas isso que o Marcelo falou também é legal da gente analisar o elenco, né? Não só o time, né? Porque tem vários jogadores aí. Por exemplo, se a gente falar da Sul-Americana, o Rony na Sul-Americana, né? Era um cara que não jogou tantos jogos. Era um reservão que fez gols importantes, né? Então, o elenco também e a participação dos outros jogadores aí, Caju, né, cara? A gente não precisa nem falar mais do Caju. O Caju era desse elenco, mais um nome que não foi campeão de fato em campo naquele momento, mas
é um dos maiores da nossa história e participou desse time também. E já dando um passinho pra frente, falando um pouco do time ali de 83, né, que chegou aquele terceiro semifinal do Brasileirão lá contra o Flamengo, aquele jogo histórico. Como que você compara? É um time que foi muito importante na história do Atlético. Acho que foi a grande exibição nacional da história, a primeira grande exibição nacional do Atlético. Óbvio, outro contexto e tudo mais, mas como que você compara um time desse com um time de 49, ou até um de 70, botar o de 70 na roda, que é um time que a torcida do Atlético gosta muito, é um time recheado de craques, que ganhou também um campeonato paranaense, que tirou a gente de uma fila de 12 anos, mas não foi tão bem nacionalmente falando. Até que ponto esses embates grandes, esses embates nacionais contra Flamengo, São Paulo, como foi o caso do time de 83, eles pesam nessa decisão de você falar, não, esse time foi melhor, esse time foi pior? Eu acho que esse time de 83, ele tem a característica de ter sido o primeiro, né, o primeiro grande time a colocar o Atlético no cenário nacional. Então acho que tem esse aspecto afetivo que eu mencionei antes, né? Muita gente, tem muita gente viva até hoje, né? Que lembra desse time de ter visto jogar, e gente que não viu jogar, que ouviu histórias sobre esse time, que é o meu caso, né? Eu sou de 80, então não peguei esse time, mas cresci ouvindo histórias desse time. Então, né? Aquela semifinal com o São Paulo, o recorde de público contra o Flamengo, né? Pegar times assim históricos do Brasil, provavelmente pegou né? Jogou contra um time do Flamengo, um dos maiores da história do Flamengo. A gente tá falando hoje aqui, né? Dos melhores da história do Atlético. Se forem discutir os flamenguistas, forem discutir o melhor da história deles, esse time do Flamengo aí do começo dos anos 80 é um dos maiores da história deles. E a gente jogou de igual para igual, né? Perdeu por um gol ali no saldo. Então eu acho que ele tem essa importância de ter sido o primeiro time do Atlético a ter colocado o clube no cenário nacional. E é um dos grandes mistérios da humanidade também, né? Esse vestiário do intervalo do jogo contra o Flamengo, esse intervalo e o intervalo do jogo de Erechim lá, né? Que são dois intervalos que o atleticano fica até hoje. O que aconteceu, né? Esse intervalo contra o Flamengo tem tanta história, cara, que talvez só quem vai saber a verdade é quem tava dentro do vestiário, né? O Zico uma vez falou sobre esse jogo, e ele falou que no vestiário do Flamengo rolou um esporro generalizado, e segundo o Zico, obviamente, o Zico não ia falar diferente, foi o Flamengo que voltou com outra postura e tudo mais, mas a boca miúda corre, diz que o jogo pode ter sido comprado no intervalo. Que o Atlético que o Atlético não teria o dinheiro pra viajar, né? Tem essa história, né, Marcelo? Você já ouviu essa? Já ouvi. Eu particularmente não sou muito adepto a essas teorias da conspiração. Mas já ouvi. Acho que tem um lance, não sei se foi do próprio Washington ou de algum outro jogador que perdeu um gol assim na cara. Eu já vi, tem esse lance no YouTube, assim. Perdeu o gol na cara do gol, e aí falaram, poxa, errou de propósito e tal. Não tem como a gente avaliar, né? O que a gente tem é o que fez história ali, né? Os jogos contra o São Paulo, e mesmo esse jogo, mesmo tendo sido eliminado, baita jogo, né? Assim, um jogo histórico. Passa o 11 deles aí. O 11 do Flamengo tá aqui na mão já. Nesse jogo do Atlético também, que a gente tava falando, o Flamengo tava jogando com Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Vitor, Adílio, Zico e Helder, Baltazar, depois Robertinho, Júlio César, depois Figueiredo. O técnico era o Carlos Alberto Torres. Capita. O Capita. Deixa eu vir aqui pra cima pra gente ver o do Atlético em 83. Roberto, Soter, Flávio, Jair e Sérgio. Dete, Nivaldo, Assis, Capitão, Washington e Abel. O técnico era o Hélio Alves. E daí depois, né, o Casal 20 que saiu foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Mas esse time, especificamente falando... E o Roberto Costa, né? Roberto Costa, foi esse ano que ele ganhou o de melhor jogador? Bola de ouro? Se eu não me engano, ele ganhou dois anos consecutivos. Né? Esse ano pelo Atlético, daí no ano seguinte eu acho que ele foi pro Vasco.
e ganhou pelo Vasco de novo. Ganhou de melhor jogador. Bola de ouro. E é interessante falar. Que era Roberto no Atlético, né? Isso, Exato. os caras ganham igual o Kleber Pereira. O Kleber Pereira, exatamente. No Vasco, acho que por causa do Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, ele daí virou Roberto Costa. É um bom motivo, né? Bom motivo, mas daí você tá chegando lá, o Dinamite. Chegar no Vasco e ter o Dinamite com o mesmo nome. Mas esse time de 83 é interessante falar porque é uma época que o Atlético é muito irrelevante no cenário nacional, né? O Atlético fazer o que faz dá um peso maior nesse time porque se for pegar estatisticamente, não ganhou nada, mas o que faz no contexto em que estava é muito impressionante. Eu gosto muito desse time, eu acho que esse time fez algo muito grande dentro da história do clube, assim, e pra mim acho que é top 3 esse time. E eu gosto da camiseta, meu sonho é ter uma dessa, era a da Lecoq, que era metade, era horizontal, metade vermelho, metade preta, essa camisa é linda. Bonita. Refizeram essa camisa depois. Esse time é interessante a gente pensar o seguinte, é muito próximo da conquista do Coxa, né, em 85. Então, como teria sido a história se o Atlético tivesse ganho esse brasileiro, né? Será que tivesse tido o título brasileiro primeiro, o que teria vindo depois? Talvez o Coxa não tivesse ganho, né? Um exercício aí o Atlético ficou à sombra muito tempo, né? Depois do título brasileiro do Coxa, demorou para conseguir retomar a hegemonia. E eu vou sair um pouco da ordem dos times para puxar esse gancho do que o Marçal falou. Vocês já pararam para pensar o tamanho do Atlético e o salto que o Atlético daria se a gente tivesse sido campeão brasileiro em 2004? Se a gente fosse campeão em 2001 em mata-mata e já em 2004, 3 anos depois, campeão brasileiro em pontos corridos. Eu acho que, eu sempre, quando eu falo, eu tenho um ódio e um amor desse time, cara, porque vocês imaginam se a gente tivesse sido campeão, cara, o Atlético ia começar o milênio ali como, sem dúvida, um dos maiores clubes do Brasil e sem discussão, porque a gente ia ter ganho 2 campeonatos praticamente seguidos em 2 tipos de tabelamento diferente. Então, eu sempre penso nisso, cara. O que teria sido do Atlético se o Atlético tivesse sido campeão em 2004? E tem, pra mim, 2 pontos que são chaves nesse campeonato de 2004 que falam muito da grandeza que seria um título. Primeiro, o campeonato tinha 24 clubes, então tinha mais rodadas. Tinha muito mais rodadas para ser disputadas. Então... É ruim que deu tempo da gente perder. Exatamente. Se tivesse 20, a gente ganhava. E o segundo ponto desse time de 2004 é que foi o segundo ano que foi o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Então era muito no começo dessa fórmula de disputa. Eu acredito, na minha opinião, que era mais fácil, entre aspas, ganhar o campeonato nesse momento, que os times ainda não estavam tão estruturados e não sabiam tão bem como jogar a competição como agora. Agora eu acho muito mais difícil o Atlético ganhar um campeonato de tiro longo, de pontos corridos. Tanto sobre isso é que o Cruzeiro de 2003 fez ponto pra caralho, assim. Tipo, eles fizeram muito mais pontos do que os outros. Realmente é sobre isso que você tá falando, de os times ainda não ter muita noção dos pontos corridos e tá se adaptando, né? Tanto que eu nem sei se... Eu acho que... Nem sei se alguém chegou a bater os pontos que o Cruzeiro fez. É difícil porque tinha mais times, mas... Mesmo proporcionalmente, assim, nem sei se eles chegaram. Acho que o Luxemburgo foi um dos primeiros caras a conseguir entender a sistemática, né? A importância de ganhar os jogos desde o começo, de pontuar sempre. Não por acaso ele, né, foi o técnico do Santos aí em 2004 e tinha sido já o do Cruzeiro de 2003. Então, talvez a gente tenha pecado. A gente fala muito, né, do jogo de Erechim, do jogo do Botafogo mesmo aqui, né? O jogo do Vasco, aliás, o jogo do Vasco lá, né? Mas se contar, o Atlético perdeu. Acho que o primeiro jogo, né? O primeiro jogo foi fora contra o São Paulo. Não, acho que esse a gente ganhou. Teve um jogo contra o Figueirense aqui, teve uns tropeços assim que por bobagem, que depois fizeram a diferença lá na frente. Que é essa diferença, né? Você entender que o primeiro jogo do campeonato vale o mesmo tanto que o último, né? Exato. Você ganhar.
E a produção tá me dizendo aqui uma outra coisa também, a produção me passou aqui pelo Whats, que tinha menos campeonatos também, então os times jogavam mais espaçados e completos normalmente, era talvez um pouco mais, tinha mais apelo também, né, os campeonatos nacionais. Tinha um pouco mais de dificuldade, né, mas a questão de colocar um monte de Copa, que nem a gente tem hoje, eu acho que também agrega um quê de dificuldade, mas se você for analisar o time, esse time do Atlético de 2004 que a gente está falndo, nome a nome, se você for ver, eu não sei se esse time é mais fácil de comparar com os mais modernos, né? Principalmente 2001, acho que é muito comparável com o time de 2001 e comparável também com o time de 2019 e 2018. Acho que se você for analisar esse time, principalmente pelo ataque que esse time teve, é difícil porque eles não ganharam, então não tem tanto aquele apelo, assim, não, pô, esse é. Mas eu acho que esse é um dos, quem sabe, o melhor time da história do Atlético. Pra mim é muito difícil, assim, eu fico muito em dúvida entre 2004 e 2019. Muito em dúvida em falar quem é melhor. E 2001 também, mas acho que mais 2019 e 2004, na minha opinião. Só o Washington fez 34, né? Isso. 34, né? Até hoje esse não foi batido mesmo, sim, né? Mas aí, Marcão, o que você falou, a gente volta para aquela questão do critério, né? Qual é o critério? Título? Análise individual dos jogadores ou futebol apresentado dentro de campo? Acho que se for o futebol apresentado, a qualidade o desempenho nos jogos, esse time aí é difícil de ser batido, porque fez jogos assim incríveis, né? E o torcedor lembra com muito carinho, né? Quem viu esse time jogar tem assim... eu fiz até, quando o Adem fez o convite para participar do podcast, eu fiz um levantamento com os colaboradores da Furacão.com. Aí eu coloquei alguns desses times, né, como opção, coletei 16 respostas entre os colaboradores do site. E esse time de 2004 ficou em segundo lugar, mesmo sem ter conquistado. Então você veja como é forte, assim, né, ainda no imaginário, quem viu aquele time jogar. Eu comparo, assim, comparo esse time um pouco com a seleção de 82, se a gente fosse comparar com o Atlético com a seleção brasileira, que, né, também um time que não ganhou, mas que encantou, né, que jogava pra frente, fazia gol, tinha jogadores muito habilidosos, Jadson, Fernandinho, Dagoberto, depois machucou, Washington, assim, né, um time com qualidade individual muito boa e que, puxa, ganhou vários jogos de goleada. Assim, a gente sabia que ia jogar fora e tinha certeza que o time ia ganhar, não tinha aquele, né, vai pegar um jogo difícil fora, não, a gente encarava qualquer adversário. Então, realmente, esse time tá na memória mesmo sem ter ganhado. Culpa é do totem de contagem lá do Bila na frente da Baixada. Tá guardado pra quem fez isso aí. Nunca mais. A zica veio forte, né? Cara, mas tem alguns injustiçados nesse time na história do Atlético, pra mim. Como o goleiro Diego, por exemplo. Foi um baita goleiro da nossa história, pegava muito e raramente é lembrado em debates, quando você fala em melhor goleiro da história. Raramente é lembrado muito porque não ganhou. E daí a gente vai... O Diego tem outro negócio, ele era muito marqueteiro, assim, né? Então, gostava de falar e às vezes as pessoas julgavam ele por isso e acabava sendo um negócio muito excessivo. Ele era muito gente boa e queria ser... Mas eu acho que ele é fantástico, né? E ele participou do time... é engraçado, a gente também tem isso, né? A gente tá falando de times... que normalmente duram uma temporada, às vezes meses, e o time do ano seguinte já é bastante diferente, né? E esse é o caso de 2004, 2005, por exemplo. O time de 2005 é bastante diferente do time de 2004, né? Apesar muito de ter pior, vice da inclusive. Libertadores, pior em qualidade, né? Sim. Mas o Diego é um dos que tá nos dois, né? Por exemplo, 2005 eu lembro muito daquela... Vários jogos, mas eu lembro especificamente da disputa de pênaltis com o Cerro Porteño ali, que ele foi bem demais. São do time base, são 3 jogadores, que é o Diego, o Alain Bahia, que jogou nos 2 times, e o Fernandinho. E o Fernandinho ainda sai em 2005. E o Marcão, tem o Marcão também. O Marcão também? Isso. E o Marcão. Então são 4... O Fernandinho jogou em 2004,
às vezes improvisado na lateral direita. Jogou bastante lateral. Na direita, depois e tal. Daí em 2005 mesmo voltou pro meio ali. Então também em posições diferentes. E eu acho que o Marcão também, né? O Marcão jogou mais de lateral em 2004, mais de zagueiro em 2004 e mais de lateral em 2005. Então, também, e assim, o que encantava daquele time de 2004 era o ataque, né? Uhum. Aquele ataque que mudou muito pro time de 2005. Veio o Lima e Aloysio. Não era aquele brilho, eram eficientes, mas não era aquele brilho, né? O melhor ataque horrível da história do Atlético Paranaense. Aloysio Dois e Lima. injustiçados também. E isso entra muito na questão, acho que 2004 e 2005 ressalta ainda mais a questão do critério pra você falar disso. Porque 2005, quem sabe esportivamente falando, foi o mais longe que o Atlético chegou. Mesmo ganhando o Brasileiro, mesmo ganhando Copa do Brasil, Sul-Americana, chegar numa final de Libertadores é algo muito grande. Eu sempre falo com a Thaís, você tem noção que o Atlético ficou a um jogo de jogar o Mundial de Clubes. E, ao mesmo tempo, se você for pegar o 11 inicial, é um time que... Não sei se alguém se encantou por esse time, assim, ó, esportivamente falando, comparando com, por exemplo, 2004, que foi esportivamente fantástico. Vou te dizer um negócio, Marcão, nesse levantamento que eu comentei que eu fiz com os colaboradores, eu coloquei aqui eu não coloquei o de 70, tá? Mas eu coloquei 49, 83, 96, 2001, 2004, 2005, 2018 e 2019. De todos esses, foi bem equilibrada a votação. De todos esses, o único que não teve voto foi o time de 2005. Todos os outros tiveram, no mínimo, um voto. Esse time não teve, mesmo sendo esportivamente... e chegou mais longe. Cara, é curioso, esse né? Imaginar isso. Imagina se tivesse ganho. Acho que se tivesse ganho aí, né? Aí teria outra dignidade. Assim. Talvez fosse o melhor time da história até hoje, mesmo se com os tivesse ganho a Libertadores, o Alain Bahia era o maior ídolo da história do clube. Porque ia ser o que mais ia ter jogo, ganhou Libertadores. O Cocito também ia ser um cara mais lembrado do que já é. Uma pena não ter ganho, mas realmente, esse time não encantava esportivamente falando. Tanto que teve várias mudanças de jogadores ao longo do ano. O Atlético ganha um jogo na Libertadores com 1-0 do Libertad em casa com um gol do Maciel. Agora eu te pergunto, vocês lembram do Maciel no Atlético? Então teve alguns jogadores que não foram relevantes, mas o feito esportivo que o Atlético conseguiu nesse ano é algo que coloca esse time nessa discussão que a gente tá tendo agora. Junto com o Furacão de 49, que foi absurdo estatisticamente falando, o time de 83, 2004, 2001. Quando gostei dessa adição que o Marçal fez, do time de 96, que é um outro time que também dá um grande passo nacionalmente, né? Que foi o time que fez eu virar atleticano, cara. Que é um time além de... Eu acho que, assim, que eu vi, cara, é o time que mais teve conexão com a torcida. Eu não sei se era pelo contexto da Baixadinha, eu não sei se era pelo contexto da gente estar fazendo uma coisa que o Atlético nunca tinha feito na história, assim, de bater de frente com grandes times da Série A e chegar, né, até o fim do campeonato com possibilidade, assim, encantando. Oséias e Paulo Henrique voando demais e é isso, cara. Você não era atleticano antes, Adé? Como assim, esse time? Não, é que eu era muito pequeno. Ah, tá. Em 96, 96 eu tinha 9 anos. Eu já era atleticano, mas em 96 foi o primeiro ano que eu fui na Baixada. Então foi o primeiro ano que eu falei, agora eu vou acompanhar. Comecei a recortar jornal e tudo mais pra colar na parede. Por causa desse time, por causa principalmente do Oséias e do Paulo Henrique. Eu era... Cara, uma vez, eu não sei se eu já contei isso em algum lugar, cara. Uma vez eu peguei tecido em casa e canetinha e eu fiz um boneco do Oséias pra mim, cara. Eu queria ter esse boneco até hoje. Eu costurei um boneco do Oséias pra eu ter em casa. São única. Exatamente, cara, exatamente. E uma outra coisa que me deixa triste, que eu nunca tive o bonezinho do Oséias, aquele com o cabelinho atrás. Eu tenho até hoje esse bonezinho aí. Esse aí é relíquia. As pedrinhas, os tijolinhos e o bonezinho. Esse também não tenho, cara, os tijolinhos, as pedrinhas da Baixada. São duas coisas, duas memoriabilhas do Atlético que eu não tenho e gostaria de ter. Eu, 96, era muito pequeno, tinha 2 anos de idade, mas realmente acho que é um... Não fale isso que eu tô me sentindo um vovô aqui. Novinho. 96 foi o ano que começou a Furacão.com, né?
né, Foi, Marcelo? 96, 97, eu tinha 16 anos, 16. Os caras mexendo em HTML já e eu comendo terra. É assim, cada um. Mas não era tão mais tudo era velho mato, que eu. Tudo era mato. Pois é, mas acho que esse time aí também, eu cortei o Marcão aí, mas eu também, só pra acrescentar, também tem pra mim, o lado afetivo, né? E, assim, pra mim, eu vou lembrar desse time. Teve o time de 90, pra mim, que foi, assim, eu tinha a idade que você tinha, Adé. Em 96 eu tinha 90, tinha 9, 10 anos quando o Atlético foi campeão lá no Couto e tal, então foi, assim, o primeiro time que eu me lembro bem de ter acompanhado. Mas 96 realmente, assim, foi o ano que a gente ganhou do Palmeiras, pegava os times, né, os times grandes do Brasil, e esse time, 95 já, né, 95, 96 Sim. já foi, né, já foi nesse embalo aí, e realmente uma memória afetiva que faz a gente colocar ele um pouquinho à frente dos outros, né, então, assim, pra gente é um time especial. Depois, se você tira do contexto, você vai ver, um time que foi eliminado nas quartas do Brasileiro, né? Vários outros superaram, mas, enfim, também jogou muito, né? Esse time jogou muito. Mas A palavra do dia é contexto, exatamente. 96 era um ano que o Atlético tinha subido pra primeira divisão e ainda assim foi pros playoffs do campeonato, né? Foi pro mata-mata, então... Fez aquele 2-0 no Palmeiras da Parmalat em casa, teve grandes Nesse ano jogos. teve até o jogo lá nas Laranjeiras do Ricardo Pinto, aquela confusão teve esse toda. contexto também. Teve tudo isso. Até um dos aspectos que talvez o Atlético tenha sido prejudicado tenha sido isso, né? Entrou o Ivan, goleiro Ivan, porque o Ricardo Pinto ficou impedido de jogar e não manteve o mesmo nível ali. E vamos falar então do time que de fato mudou daí o patamar do Atlético, que, né, se a gente não falar, Deus o livre, né? Que foi o time que conseguiu daí, enfim, ser campeão brasileiro, então, durante quase, 16 anos? Ficou sendo o único grande título da história do Atlético. Esses jogadores cansaram de dar entrevista, cansaram de aparecer, cansaram de dar autógrafo, porque 2001 o Atlético dá um passo gigantesco para ser um time grande do Brasil e ficou assim, sendo o único título durante um tempão, assim, e com certeza esse time ficou na mente de muita gente como sendo o melhor time que as pessoas viram, né? Cara, pra mim, esse time, ele no debate esportivamente, ele tem que estar top 1 ali, pelo menos pra ser debatido, porque era um time muito bom de bola. Era um time que, na hora que precisou jogar o mata-mata e tudo mais, não se acovardou, jogou bem as partidas que precisou jogar, fez o uso da arena, né, que é muito importante, a torcida empurrou bastante, mas de coração mesmo, eu acho que o time de 2004, por essa questão de eu ter... Foi o primeiro time que eu meio que vi mais do Atlético, depois de 2005 eu vou efetivamente no estádio, tudo vou mais... Mas 2004 pra mim tem uma memória afetiva que coloca à frente ainda de 2001, mesmo com a conquista. Mas pra mim o time de 2001, acho que esportivamente falando, tirando a conquista, falando de futebol, é difícil você não falar que é ou o primeiro ou o segundo melhor time da história do Atlético, porque era um time muito, 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 muito bom e fez o que fez, né? Colocou a gente definitivamente na prateleira dos times grandes do país, né? E esse time todo mundo fala de cabeça, né? Flávio, Gustavo e Rogério Correia, Alessandro, Cocito, Kleberson, Gabiru e Fabiano, Alex Mineiro e Kleber Pereira, e ainda teve o Ilan, que fez gol pra cacete no Atlético, cara. Né? Acho que foi você que falou, né? Que não lembrava que o Ilan tinha feito tanto gol assim no Atlético, mas inclusive na final, né, Marcelo? E o Souza também, né? O Souza. Meio ali, vários jogos. Depois eu acho que na reta final o Adriano ganhou a posição, mas durante uma boa parte do campeonato o Adriano ficou no banco, o Souza jogou vários jogos. E nos jogos finais entrou bem também, né? Sim. Deu passe de calcanhar ali, gol e tal. Eu vou discordar um pouquinho do Marcão, eu acho que esse time é o mais completo, assim, por vários critérios, né? Então o critério de qualidade do futebol, talvez... Se você for pegar vários critérios, talvez na qualidade do futebol eu concordo. Talvez o 2004 tenha feito alguns jogos superiores. Mas esse teve mais consistência, ele não tremeu diante de grandes adversários, né?
diante de situações difíceis. Inclusive cresceu mais ainda, né? Cresceu, pô. Se você for ver o primeiro jogo da final, foi um negócio absurdo. A gente, né, toma virada e vai buscar e tem gana ainda de fazer um gol de vantagem que acabou decidindo o título, né? E o jogo então, do Fluminense, que acho que define isso, né? Sim. Muito, né? Pô, foi. O São Paulo antes, voando no campeonato, com o Kaká e tal, pô. O time tava muito bem, o Atlético passou por cima. Acho que é o time mais completo nesses quesitos. Se você pegar individualmente os jogadores também, a gente tava falando isso em 2005. Puxa, às vezes você olha ali, 2005, pô, tem uns caras meio esquisitos. Se você for pegar esses caras de 2001, todos em suas posições, caras que jogaram muito bem e que passou o tempo, você olha ainda pra trás e fala, pô, não, esses caras jogaram bem, né? Pô, o Alessandro foi pra seleção brasileira, o Fabiano jogou muito na lateral esquerda, tem quem diga que é um dos maiores laterais da história. Os 3 zagueiros, poxa, né? O que falar, os 3 jogaram demais. Cocito, Kleberson foi pra seleção. E o ataque, pô, os dois fizeram, acho que 16 gols cada um. Vocês pesquisaram aí, tem uma coisa estatística, mas Não, assim... essa especificamente. Alex Mineiro, acho que é 16 gols cada um, ou uma coisa assim, empataram na artilharia. O Alex Mineiro crescendo absurdamente ali na final. Então, assim, eu acho que esse time ficou vários, antes mesmo da fase de mata-mata, ficou vários jogos, uma série invicta muito longa. Então, acho que e foi campeão, que no final das contas, pô, é um peso demais, né? Então, eu acho que esse time, assim... é o mais completo. Se eu comparei aqui o time de 49, a seleção de 82, aquela que encantou, o time de 83, o time de 82, a seleção de 82, eu acho que o time de 2001 seria a nossa seleção de 70, assim, aquela que ganhou e não tem o que você falar, pô, né? Pode ter às vezes feito um jogo ou outro mais pragmático ali, mas todos os jogadores eram bons e conquistaram o maior título da nossa história. E tem também a nossa seleção de 74, que é aquela que ninguém lembra, que é o time que depois de 2005, o Atlético fez uma graça em 2006 ali na Sul-Americana, 2007, 2008, 2009. Tristeza. Foi uma bosta. 2010 foi um pouquinho mais legalzinho. Mas logo 2011... 2011 caiu, 2012... Segunda divisão. E 2013 a gente foi vice da Copa do Brasil e terceiro lugar no Brasileiro. Eu acho que se a gente for parar pra pensar em chegar bem em 2 competições, esse eu acho que foi o melhor time nesse quesito, assim, de chegar bem numa final de Copa do Brasil e ainda conseguir chegar em terceiro no Brasileiro, né? Que se você for ler a escalação 11, é triste, foi na sorte. Principalmente na final da Copa do Brasil, é uma tristeza o nosso time do Maracanã, é uma tristeza. Esse aí eu acho que é o time da final que eu coloquei, inclusive. Que é com o Juninho na lateral ali. O Everton, Juninho, Luiz Alberto, Manuel e Pedro Botê, David, João Paulo, Zezinho e Paulo Baier, Marcelo Cirino, Everton e Ederson. Na final só jogou o Felipe no lugar do Everton. Tomou o terceiro amarelo. Que aconteceu. Mas também até esse momento ali foi um time que foi um pouco melhor do que os outros. Assim, esse ataque Cirino, Everton e Ederson fez bastante gol. O Ederson foi, acho que depois do Washington, foi o primeiro jogador do Atlético ser artilheiro do campeonato. A ser artilheiro do brasileiro. Então, nem de todo ruim né? Mas que também perdeu ali no final. Cara, eu acho que dentro de todos esses times que a gente tava falando até agora, até o de 2005, que não era esse primor técnico, mas nenhum supera em termos de ruindade esse time de... O time de 2013 era um time bem encaixado, tinha bons jogadores, mas... só pelo que fez esportivamente pra estar aqui, né? Porque eu acho que não deve nem entrar na discussão de se é ou não um dos melhores elencos da história do clube. Eu acho que tem uma coisa também, né? Às vezes a escalação envelhece bem ou envelhece mal, né? Depende do que é, inclusive do que mais até com a nossa memória, depois isso vai entrar pra história, pesquisa, você acaba julgando não só pelo que eles fizeram naquele ano, mas no contexto, na carreira e tal. Então você pega lá, o Kleberson foi pentacampeão mundial pela seleção depois. Então, pô, isso dá um peso, um contexto pro time de 2001, né? Uhum. Aí você pega 2013, Zezinho... Não, Pedro Botelho e Juninho, nossos laterais na final.
difícil, né? Difícil defender os caras. Esse time eu até esqueci de colocar na nossa enquete aqui. Não, mas a gente entende. Coloquei, Mas que você falou que envelhece mal aí pelo contexto, mas a zaga Luiz Alberto e Manuel era uma ótima zaga, cara. Eu lembro aquele jogo da semifinal contra o Grêmio da Copa do Brasil, lá que a gente fez 1-0 aqui, foi 0-0 lá. O que o Luiz Alberto jogou nesse jogo, cara, ele jogou demais. Então, esse miolo de zaga que era muito bom jogando Goleiro junto. bom. Goleiro bom, exatamente. Goleiro muito bom. E o ataque. E o ataque. O ataque tava. O Marcelo foi o melhor ano dele pelo Atlético. Sim. Ele veio depois, voltou, retornou, mas nesse ano o Marcelo jogou muita bola. 2013 foi o melhor ano dele. Então E a defesa ao velho, né? A defesa que a gente tem que fazer É. ao velho, porque o velho jogou demais em 2013 também. E fez muito gol importante. Exatamente. Cara, metade Mas dos gols. também tem a lenda da perseguição dele na final, né? Isso, que Isso. também é outro. Aquelas histórias do Atlético. É né? outro vestiário aí. O vestiário do Leverkusen e tem É. essa, pipocou na final. Do Mancini, né? Mas metade dos gols do Cirino é passe do Paulo Baier. Então, Sim. jogou demais, fez aquele jogo o jogo que acabou a temporada foi o jogo lá em Joinville, que deu aquela pancadaria do caralho lá, mas também o Paulo Baier jogou demais nesse jogo aí, pra fechar com chave de ouro, e depois não ficou, né, o velho, o Petralha. Até volta olímpica. Prometeu e não cumpriu, né? A gente falou no último programa, acho que Foi no primeiro programa. no primeiro programa, que o Petralha deu volta olímpica de mão dada com o Paulo Baier na Vila Capanema e mandou o cara embora depois. Mas é um time que, assim, o que a gente falou também no primeiro programa, né? Pra quem começou aí no estádio em 2008, então você vê de 2008 pra 2013 são 5 anos. Então deu tempo dessa criança ter de 12 para 17 anos. Esse foi o melhor time que eles viram, com o Paulo Baier sendo o principal jogador, né? E por isso que a gente fala sempre que a gente entende essa idolatria pelo Paulo Baier, pelo que ele fez dentro do Atlético. Mas é o que o Marcelo falou, envelheceu mal depois a escalação dele nos lugares. Essa escalação envelheceu muito mal. Dizer que o Paulo Baier envelheceu mal é sacanagem. Você já tava, né? Mas eu concordo, né? Assim, não pode menosprezar esse time aí. Tem a sua parte na história, né? E quem sabe a importância desse time pra gente ter ganho depois de 2019, né? Deu casca pro time, chegou lá, Copa do Brasil era uma competição que a gente sempre tinha dificuldade e tal, né? Então mostrou que era possível chegar ainda que não veio imediatamente, mas o próprio Marcelo, o Cirino, é um remanescente aí desse time que depois foi campeão. Então merece o seu lugar na história, mas acho que para melhor time da história é meio complicado. E tem um outro detalhe sobre esse time, que foi o primeiro ano do Sub-23, do projeto Sub-23. Então, ter esse resultado esportivo pode ter dado confiança pro clube seguir com a estratégia, né? Porque no primeiro ano que você é disruptivo, você com um time que tem Juninho do lateral direito e Pedro Botelho do lateral esquerdo chega na final da Copa do Brasil e termina em terceiro no Campeonato Brasileiro, alguma coisa certa esse time fez, né? Ao longo do ano. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, o primeiro jogo desse time foi em abril, maio. Esse foi o Marbella Cup esse ano. Não, mas daí aqui no Brasil, que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil que deu 6-1 contra o Náutico. América do Rio Grande do Norte. Então começou já passando o carro. Eu acho que faltou elenco, né, pra gente também, né? Se você for pensar, porque vocês estão falando do Juninho, aí eu tô me lembrando que eu acho que o lateral direito era o Léo. Exato. Que é o Cotoveléu. Bom jogador, jogou bem aqui no Atlético. Depois também, outro que envelheceu mal, depois passou e não foi bem, mas naquele ano ele jogou muito bem. E daí eu acho que tava suspenso, algum motivo, ou provavelmente suspenso, né? Foi suspenso. E tem outros jogadores, cara. Improvisar o Juninho. Eu acho que no ataque não jogou o Ederson, né? O Everton. O Everton não jogou e jogou o Felipe Mini Crack lá. Isso, o Queixada lá, o Bachola. O Bachola. E esse time ainda tinha o Roger, de reserva do Ederson, e tinha o Bruno... Mendes, não, o Bruno que jogou contra o Atlético agora no América. Bruno Silva. Bruno Silva, que jogou muito bem nesse ano também, cara. Você colocou ali o
o David Coquinho, que é o maior da história, o Zezinho e João Paulo, mas o Bruno Silva não podia jogar a Copa do Brasil. E Bruno Silva jogou muito bem no brasileiro. Também, no brasileiro. Sim. Talvez tenha De La sido Torre, né? De La Torre. Entre esse time e o time que ganhou depois de 2019, talvez a diferença tenha sido o elenco mesmo. Porque você veja, a gente jogou 2019 sem Thiago Heleno, o campeonato inteiro, e conseguiu. O Jonathan não conseguiu, não jogou nas partidas finais e a gente foi campeão. Perdeu o lateral direito titular e foi campeão. E tinha aí, vocês, né, Rony como titular e o Marcelo Cirino no banco, Lúcio no banco, então era um elenco muito mais forte, né? Então aquele time de 2013, talvez o time em si, se você for pegar os titulares mesmo, não fizesse feio, mas o elenco ali eu acho que deixava a desejar. E acho que agora a gente tem que ir pros dois últimos eu acho times, que dá pra né? pôr os dois no mesmo balaio, né? Já tem um gancho agora, já deu um gancho. Exato. Um gancho perfeito, inclusive, porque eu ia falar que a diferença de 13 para 19 foi a base que o time de 2018 deu pro Atlético. Porque o Atlético de 2013 tem uma base de Série B. E o Atlético de 2019 tem uma base campeã da Sul-Americana. Então acho que até no aspecto técnico, tático do jogo, o Atlético era mais coeso em 2019. E, pra mim, 2019 o Atlético ganha com autoridade a Copa do Brasil. Não, o Atlético ganha com autoridade, elimina com autoridade todos os adversários. É muito relevante. Mas o primeiro ponto, a gente tá considerando os dois times separados, né? Não 2018/2019. Vocês acham que são dois times que têm diferença suficiente? O técnico foi o mesmo, tem diferença suficiente pra gente considerar os times... Era isso que eu ia falar. Vou dar eu acho que a gente pode falar separado, mas vou dar as diferenças, né? O time base da Sul-Americana tinha o Jonathan de lateral, o da Copa do Brasil tinha o Madison / Kelvin de lateral direito. Daí Léo Pereira permaneceu, né? O Santos permaneceu, o Léo Pereira permaneceu, Thiago Heleno não pôde jogar, né? Ficou pelo doping e entrou o Bambu. Renan Lodge e Márcio Azevedo, que daí já talvez deu uma diferença um pouco maior entre os dois, né? Wellington, Bruno Guimarães ganhando a titularidade do Lúcio. 2018 o Lúcio foi titular em todas da Sul-Americana, 19 e o Bruno. O Bruno. Citadini no lugar do Veiga. Daí Nicão, Rony, e uma das grandes diferenças também que os dois são bons nos teus 2 anos, mas... que eu acho que foi o que manteve o Atlético confiante, cara, vou dizer, porque que é o Pablo e o Marco Ruben, né? O Pablo jogou demais em 2018, mas o Atlético pegou e trouxe o Ruben, que é, pra mim, assim... Masterclass. Essa contratação do Atlético, pô, foi uma das mais certeiras da história, talvez. Mas vamos começar a falar de 2018, Marcelo? Vamos lá. Eu acho que esse time de 2018, primeiro, tem um mérito extraordinário, que é o de ter conquistado o primeiro título internacional do clube, né? Isso daí também é um feito que já entra na discussão, né? Se a gente for falar de critérios, o que conquistaram, ganhou um título internacional, isso é indiscutível. Mas ganhou jogando bem, né? Ainda que na final tenha tido dificuldade e tal, mas conseguiu superar, se a gente tivesse perdido, ia ficar como a mesma coisa de 2005, o time que poderia ter sido, não, ganhou, não tem o que falar. Inclusive com a frase clássica do Lúcio, que a gente espera que entre pra história, a gente tá muito próximo, né? Também tem isso, a gente tá muito próximo ainda desse time. Eu acho que isso é uma distância pra gente avaliar um pouco, né? Eu acho que isso é uma coisa que é primordial pra isso que a gente tá, toda essa nossa discussão, o quão próximo a gente tá do feito, né? Cara, eu fui. Nas 4 finais que a gente tá debatendo agora, eu fui. Então, pra mim, isso pesa muito na hora de eu falar se esse time é o melhor. Pra mim, 19 foi absurdo. Mas 18 o time era, cara, muito bom também. E como você falou, Marcelo, é um título internacional. E pode falar o que quiser, que é a 2ª divisão do futebol sul-americano. Cara, eu acho que aquele dia... 12 de dezembro ali, todo mundo comemorou como se fosse Libertadores, como se fosse Copa do Mundo. Não interessa, não tem como desvalorizar esse time. Pegamos Peñarol, pegamos clubes grandes aí, não é clube porcaria. O próprio Júnior Barranquilla
também nunca tinha ganho, não ganhou nenhum título internacional, mas é um clube expressivo. Né? É o melhor time da história do Júnior, cara. Eles mesmos falam. Ainda mais essa. Né? Eles venderam todo mundo depois. Então, acho que, E também é um time que você olha. Vamos esperar o distanciamento, mas é um time que você olha individualmente. Só tinha craque, né? Só craque, puxa. Não tem nenhum cara que você fala, talvez o Wellington ali, é o cara, né? O Wellington é o cara que vai ter que ter contexto pra você explicar por que ele era craque nesse ano. Porque ele jogou muito em 2018. Jogou muito. Mas assim, se você for pegar individualmente, você olha os nomes, puxa. Fernando Lodge, seleção brasileira hoje. Bruno Guimarães, seleção brasileira. Veiga, brilhando no Palmeiras agora. Né? Enfim. Pablo, jogou muito. Marcelo Cirino, que teve uma participação, pra mim, importantíssima nesse título, porque o time vinha, vamos lembrar, né, aos trancos e barrancos, e ele foi se construindo quando o Thiago assumiu, ali no meio da temporada, e a gente não tinha time. Passou, acho que nesse confronto contra o Peñarol mesmo, assim, graças ao Marcelo. Era a jogada que a gente tinha, era de desafogo, era ele. Eu lembro o primeiro jogo do Marcelo nessa volta, que ele foi o melhor em campo, jogou muito. E eu falei, cara, ele tá jogando outro esporte. Tipo, ele era muito melhor do que o resto do time, cara. Mas aí tem que ter mais um contexto. Era o Atlético do Diniz na derrocada. Sim, sim. Mas eu lembro que quando ele voltou, assim, eu falei, cara, ele primeiro jogo dele no Atlético, na volta, ele foi o melhor em campo e eu não sei se ele fez gol ou deu assistência nesse dia. Ou levou pênalti. Não vou conseguir lembrar. Mas eu lembro que eu olhei e falei, cara, esse cara é o único que tá jogando bola no Atlético nesse momento. Né? E depois ele acabou até meio que perdendo a posição pro Rony. Ele não perde a posição efetivamente, porque nas competições, na principal, que era sul-americana, ele tava jogando. Mas o Rony fez excelentes jogos no Brasileiro e quase no final ali era o Rony era o 12º jogador do Atlético ali, né? Sempre entrando e tudo mais. Eu acho que pra 2019 é que ficou claro, né? Em Isso. 2019 o Thiago falou, não, o Rony agora é o titular. Aí ficou bem E 19, o Marcelo é deslocado, começa a jogar de centroavante. Reserva do Ruben, entrando pra jogar de número 9 mesmo. Ele muda até a posição do Marcelo dentro do elenco, porque não tinha como tirar o Rony daquele time, né? O Rony tava jogando muito em 19 e continuou, né? 20, 21 agora também. E pra 19, né, contextualizando, o Jonathan acho que passou machucado. Machucou. Grande parte. Não, o Jonathan jogou até, né? A gente entrou foi uma campanha relativamente curta, 2019, porque a gente entrou nas oitavas, justamente por causa da Libertadores. E eu até fiz, o Adé participou aí, fez as canecas pra gente do título de 2019, com a caricatura do time, sim. E eu lembro que eu, na época, faz 2 anos, eu vi as estatísticas de todos os jogadores, e o Jonathan tinha 3 jogos, eu acho, 3 jogos, e o Kelvin 3 também, então ficou meio igual, mas na reta final que o Jonathan não jogou. E a gente tava lembrando mais o time que foi o time, né, da semifinal e final. Ainda tinha o Madison nessa lateral direita, que perdeu a posição de reserva pro Kelvin na reta final. No Beira-Rio a gente entra com o Kelvin de titular, que eu acho que é muito emblemático, né? O Atlético entrar nessa final no Beira-Rio com o Kelvin de titular, até o próprio Robson. E acho que no jogo contra o Grêmio, nos jogos contra o Grêmio também, porque o Atlético tinha a questão contratual, né? O Madison não podia jogar contra o Grêmio, e acho que o Kelvin foi muito importante no jogo, naquele jogo histórico a remontada, né? Isso. Ali ele jogou demais. Na final ele sentiu, né? Deu uma balançada nas pernas. Principalmente no jogo lá. O Thiago disse que tirou, botou alguém mais experiente que viu que ele tava... Mas mesmo assim, acho que cumpriu o seu papel, né? Cumpriu o seu papel ali. Foi importante. Isso. Daí eu tava contextualizando, daí eu contextualizei o Jonathan. Léo Pereira permaneceu titular. Teve altos e baixos nesse ano, mas terminou o ano em alta. E entrou o Bambu, cara, que também foi um cara que jogou pra cacete no lugar do Thiago Heleno, que tomou a aditivada lá do Atlético. Ele com a massa. E o Bambu jogou pra cacete, tanto que foi uma das grandes vendas aí da nossa história. Márcio Azevedo, que fez um ano digno, né? Foi um cara que sempre, desde toda essa volta dele, ele sempre brigou muito com
com a opinião pública da torcida, que foi um cara que a galera sempre pegou muito no pé dele, assim, mas ele é um cara que, se a gente tirar ele no geral, assim, é um cara que sempre ajudou bem, assim, no próprio time de 2010, cara, ele jogava muito bem, eu gostava dele em 2010. Cara experiente, né? Acho que também em 2019 ajudou essa experiência aí dele também e tal. Mas, de fato, se você for pegar a qualidade individual e comparar as escalações entre 19 e 18, eu acho que a grande diferença em favor de 18 é o Renan Lodge. Uhum, sim. Essa é a posição. A lateral esquerda a lateral esquerda ali, acho que é a que dá maior discrepância na comparação mano a mano ali, né? Quem sabe... Pablo e Marco Ruben, acho que eu votaria em Marco Ruben, mas o Pablo jogou muito, né? Então, acho que Márcio Azevedo e Renan Lodge, acho que é a maior diferença. Quem sabe existe um debate também entre Veiga e Cittadini, mas acho que entregaram o que tinham que entregar nos respectivos anos. Eu acho que anos. o Veiga é muito melhor futebolisticamente, mas o Cittadini... Naquele time... Ele jogou demais. Talvez tenha sido o melhor mas ano. Mas os dois também. Vamos dar aqui mérito pros dois, né? Veiga deu passe para gol na final, né? O gol do Pablo na final foi importantíssimo. Bateu pênalti também, né? Bateu pênalti. É um dos poucos... Falei ontem, é um dos poucos canhotos que dificilmente erram pênalti. Canhoto para bater pênalti é um terror, mas ele bate bem. O que diga Jarlan Barreira, né? Exatamente. Eu acho que canhoto não podia bater pênalti, cara. Aliás, vamos destacar também, não é de se deixar de comentar. Esses dois times foram times muito bem em disputa de pênalti, né? Sim. E que, deram conta do recado e dava pra ver que era algo treinado, né? Porque, puxa, que o time sabia o que fazer e tinha bons batedores e não tremiam. Então, assim, foram importantes tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Na Sul-Americana principalmente, né? Mas teve o do Grêmio. Na Copa do Brasil, o Grêmio também, né? Isso, Grêmio, claro. E o Flamengo. Puxando, e o Flamengo. Aquele pênalti do Diego no Santos lá. Então, isso que eu ia falar, cara, que o Santos é um cara que sofre um pouco dessa nossa proximidade, mas é um dos maiores goleiros da nossa história e com todos os méritos, porque jogou demais, participou das melhores campanhas, é um cara muito centrado, subiu, ficou anos na reserva do Everton. Inclusive, tava conversando com a minha esposa ontem, ela falou, a gente tava vendo o jogo do Criciúma na Copa do Brasil, que o técnico do Criciúma é o Paulo Baier. Ela falou, quem do time agora jogou com o Paulo Baier? Só o Santos, né? Então você vê que o cara, 2013, 2012 tava ali, o Santos foi um cara que veio da base, ficou reserva anos do Everton, e não aconteceu o que aconteceu com o Denis lá, reserva do Ceni, o reserva do Marcão lá também, que os caras odeiam, acho que é Bruno o nome dele, se eu não me engano. Não, entrou e fez a história dele, inclusive muito maior do que a do Everton. E é um cara que eu acho que daqui 10 anos a gente vai falar, o Santos é um dos melhores goleiros da nossa história. Eu acho que o Santos tá no outro espectro que eu falei do Diego, né? Fala menos, cara que tem zero marketing ali, né? Não fala pouco, não aparece tanto. Mas é um tema para um próximo podcast de vocês aí, o maior goleiro da história do Atlético, acho que também. E tem bons nomes, já tá né? anotado, né? Quem sabe a melhor posição que o Atlético já revelou jogadores, quem sabe? O Atlético revelou excelentes goleiros, cara, ao longo da história e tudo. E outros grandes que vieram jogar no Atlético também. E até não só revelar, como melhorar. O Everton era um goleiro quando entrou no Atlético e saiu outro completamente diferente. Ele não sabia sair do gol. Nossa, nunca tinha pego pênalti, né? E virou conhecido como um dos grandes pegadores de pênalti do Brasil. E eu quero só dar o destaque também pro que eu acho que merece o Ruben, cara. A gente vai ficar... É aquele cara que saiu na hora que tava todo mundo querendo mais, tá ligado? O que ele fez no Atlético, assim... E, cara... Graças a Deus ele foi campeão no final dessa temporada, porque é um cara que merece estar aí nessa... Né, ter essa lembrança do torcedor, que talvez se a gente não fosse campeão, a gente ia citar um jogo contra o Boca que pra quem tava, entende o contexto, mas pra daqui anos a gente tentar explicar o contexto desse jogo talvez não fosse tão forte quanto um título em que ele participou de gol na final e tudo mais. Mas foi uma das certeiras do Atlético, cara, nos últimos anos. Uma contratação que nem parece o Atlético fazendo,
É que nem a do Lúcio, assim, um cara muito grande que você fala... Fora de contexto, O né? Atlético tá trazendo esse cara mesmo, não é o Jorge Preá lá do... tá trazendo Não é um o cara Neymar do Piauí? tá trazendo um cara desse tamanho. E o que ele passou pessoalmente durante esse ano, né? O que ele passou pessoalmente durante esse ano também dá abrilhanta ainda mais o que ele fazia dentro de campo, porque ter profissionalismo e cabeça pra ter um problema com o pai, né, falecimento e tudo mais, é bem complicado, e o cara, nesse momento, foi lá e meteu um gol contra o Grêmio de cabeça e tudo. Então tem também todas essas questões que envolvem o nome do Marco Ruben, e que bom que ganhamos, né? Todo mundo vai lembrar dele como um dos grandes da história. Eu acho que tem caras que trazem, né? Vocês citaram bem o Lúcio, não por acaso os dois argentinos aí, mas tem caras que trazem mais do que só a bola, né? Mais do que só o dentro de campo. E não tenho dúvida que o Marco Ruben é um desses. Um exemplo para os jovens ali, né? Profissionalismo, conduta, concentração, enfim, eu acho que um sujeito muito legal, né? É bom a gente ter ídolos bacanas, assim, né? Não ser só o cara que joga bem ali, às vezes é um babaca. Né? Um cara que dá gosto. E como vários desse time aí, né? Pô, Bruno Guimarães. O que falar do Bruno Guimarães? Puta, um cara... Falamos pouco dele, né? Acho que temos que destacar mais. É verdade que aí, pra muita gente é o melhor jogador da história do Atlético. Pra mim, Pra mim é ele. O meu ídolo do Atlético é ele, por tudo, a questão da proximidade, né? A gente viveu isso muito recentemente. E questão de bola, né? Craque total. Esse aí também vamos ter que esperar a distância, porque se esse cara for campeão brasileiro, campeão mundial com a seleção brasileira, é outro status que vai adquirir, né? Exato. Brilhar no futebol europeu, já tá galgando os espaços dele ali, mas vem envelhecendo bem esse aí. Exatamente. E tende a envelhecer melhor ainda. A conduta que ele tem tido, né, o carinho que ele tem pelo Atlético depois que ele saiu, parece que aumentando a passagem dele aqui, cara, porque ele sempre faz questão de falar bem do Atlético, acompanhar os jogos, assim, você vê que é um negócio genuíno, que não precisava fazer isso, né, podia seguir a vida dele e bola pra frente. Isso faz um ídolo também, né, Marcelo? Isso faz um ídolo, cara, com certeza, muito. A gente precisa disso, né, para essas novas gerações, precisa de caras que inspirem, não só jogando bola. E jogou muito, né? Jogou muito. Eu lembro, vendo esses jogos aí, 2018, 2019, e aquela história, eu era feliz e não sabia, a gente era feliz e sabia, né? Sabia, exatamente. Eu olhava os jogos e falava assim, putz, caramba, esse cara tá jogando aqui, ele joga muito. Olha o que ele tá fazendo. Se eu terminava o jogo e falava, meu Deus, que jogador, né? Não, e o melhor dessa época, porque o Atlético era pauta na TV o tempo inteiro. Sim. Então, foi um dos raros momentos da minha vida que eu ligava o Sport TV, a ESPN, o Atlético vence de novo, ganha do Boca, joga com o River, joga oitavas de Libertadores e final, semifinal. Então, falou-se muito de Atlético, né? Tinha o que falar, né? Não tinha escolha, né? Era um dos melhores, se não o melhor time do país. Só falam da gente desse jeito quando o time se impõe, senão... E a carreira dele dentro do Atlético foi um foguete, assim, né? Porque foi de fazer gol em Atletiba pelo Sub-23 pra subir em 2018, ser reserva do Lúcio, participar ali desse momento e chegar ao seu ápice dentro do Atlético, né? Que eu acho que ele não chegou no ápice dele, pessoal. E culminar num título, é a mesma coisa do Ruben, né? E seleção brasileira, né? Sim. E é um cara que graças a Deus ganhou esses 2 títulos, ele ganhou os 2, mas principalmente da Copa do Brasil, fazendo gol em final, chegando no ápice dele pra ter essa chave de ouro pra ele realmente ser um dos melhores jogadores da nossa história. É isso aí. E a gente reclama um pouco do, né, quando o Atlético vende o jogador antes da hora e tal, e esse daí, acho que teve uma história que ele teve uma proposta da China, né? Sim. Não sei se foi entre 18 e 19, uma coisa assim. Não sei até que ponto ele que quis ficar, mas acho que o Atlético foi bem, né? Tem que elogiar, e conduziu bem a carreira dele. Ficou mais tempo que normal. Teve uma despedida, que é algo que poucos jogadores têm a oportunidade, né? Foi um negócio assim emocionante a despedida dele, com, né, o direito dele falar pra torcida. Eu não me lembro de um outro caso assim, né?
O Ruben Então- foi foi no mesmo jogo, Passou inclusive. no mesmo né? jogo, né? É. No mesmo jogo. E, Então, assim, foi chave de ouro. Fechou com chave de Sim. ouro. Coincidentemente, eu fui entregar uma camiseta que eu tinha feito dele, do Lodge, na Baixada, bem nessa época da China aí. E eu conversei com ele pessoalmente com o Malavolta, né? Mais com o Malavolta, que é o agente dele. E ele falou, cara, é muito dinheiro. Ele falou, ele não quer, ele falou que não vai, mas ele fala, mas, cara, eu ia resolver a minha vida pra sempre. Daí ele deu uma balançada, mas realmente, ele não quis ir, porque também muita gente em volta dele, isso é legal de falar da família dele, que, cara, não vai pra China, né, meu? Olha que você... Se ele fosse pra China naquele momento, ele ia acabar com as chances que ele tá tendo agora. Exatamente. De seleção, jogar esse que Copa, essa que é a jogar grande Olimpíada. questão, né? Você pensar no dinheiro ou pensar em ter uma carreira mais extensa e mais vitoriosa, né? Porque você ter uma carreira vitoriosa não necessariamente vai fazer você ganhar o mesmo tanto de dinheiro que você ganharia na China, né? Exato. Que é E depender... poucos tomaram a decisão que ele tomou. Poucos tomaram, né? Poucos. Quantos Sim. foram, assim, sei lá. Agora é difícil de lembrar, mas eu lembro do Ricardo Goulart bombando no Cruzeiro, foi pra China, meio Sim. que sumiu. Os caras perdeu. somem. Ah, mas Os caras você são- recusaria? Você recusaria? Não, o próprio... Se você fosse jogador? Olha, Como é que era o o meia cara lá? tem que ser diferente. O cara tem que ser diferente mesmo. É difícil, é muito dinheiro, cara. Sim. Renato Augusto, né? Renato Conseguiu Augusto, ir pra Renato Augusto foi Copa mais- ainda. É, que o Renato Augusto acho que é um pouco diferente. Já tinha passado pela experiência da Europa, Isso. né? Isso. Mas aí ele ainda tinha... Ele levou sorte que ele conseguiu ir pra Copa ainda. Porque ele ainda Jogando tinha... na China, né? Jogando na China, mas... Exato. Eu acho que é difícil pra esse cara que tá ali... Iniciando, né? Iniciando, Estourando, né? né? Daí vem um montão de dinheiro e tal. E ele foi muito... Agora, uma outra discussão que a gente poderia colocar é quantos desses dos times mais recentes estariam... Quantos jogadores estariam se a gente fosse fazer uma seleção dos melhores Ah, da essa, história? essa é uma pergunta que eu vou fazer. Cara, tá muito bom o programa hoje. Cara. Nossa, tá complicado. eu vou fazer essa pergunta no final, porque a Furacão.com teve uma... Tava sem roteiro aqui. Não, é que... Acho que nem tá escrito ali. Que eu Não. quero ver com você quem que daquela... Que a Furacão.com fez uma seleção de melhores da nossa história quando fizemos 80 anos, fizeram uma caricatura. Eu lembro que tinha pendurada lá dentro dos pão com bolinho lá da Baixada, tinha essa caricatura lá. Eu quero ver com o Marçal quem que ele acha que continua nesse time, quem que sairia. Mas todo o programa a gente tem a participação pelo WhatsApp da nossa torcida e hoje não é a torcida. Hoje são duas participações especiais, que é o Piva, que prometeu semana passada pra gente, ficou interessado no assunto e queria dar opinião. Falei, pelo amor de Deus, né? Um cara gabaritado igual ele, não é favor que ele faz pra gente. E ele também pedimos pro Guilherme de Paula, da Transamérica, dar opinião. Então, vamos ouvir a opinião deles aí de qual time que eles acham que é o melhor da história do Atlético. Na minha opinião, o maior time de todos os tempos do Atlético é o de 2004. Ele teve uma curta duração, né? Foi durante um campeonato, mas a maneira como ele produziu futebol naquele período, o Atlético não voltou a repetir. Até ganhou, né? Mais vezes do que aquele time que acabou não sendo chancelado por uma taça, mas nenhum time na história do Atlético jogou algo parecido com o que aquele time do Leverkusen produziu. Pelo aspecto coletivo, já pela maneira muito agressiva de jogar, né, com o DNA do Atlético naquela época, que era um contra-ataque muito rápido, um time muito vertical, e também pela capacidade individual. Um artilheiro que fez gols em uma edição que mais ninguém vai conseguir repetir, até pelo número de jogos, né, no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Duas das maiores revelações do clube em campo, Jadson e Fernandinho, sem contar jogadores como Marcão, um cara que ficou na história do Atlético como um capitão de muita relevância. Um timaço, que mesmo sem levantar a taça, na minha opinião, produziu o melhor futebol da história atleticana. O Gui, como um cara tático, foi no futebol. Ele definiu o futebol como a definição dele para decidir, e foi no 2004. Ele falou coisas que fazem todo sentido. Artilheiro, duas das maiores revelações do Atlético, né? Que isso não dá nem pra discutir, né?
Aquilo que eu falei, acho que esportivamente falando, até por gostar do time de 2004, era um time que encantava muito, né? Você vê aquele time jogar, os números que fez, então faltou mesmo uma coisinha só, o caneco. Se tivesse o caneco, seria o maior caneco da nossa história. Seria. E acho que daí seria indiscutível, né? Ganhar pontos corridos é realmente o maior time. Mas... não, eu tô confundido com 2005. Não seria o maior caneco da história. Exato. Vamos ouvir a opinião do Piva daí o Marçal conversa com a gente. E aí, Adé, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Tinha prometido semana passada e agora tô aqui participando do podcast, dando pitaco sobre o maior time do Atlético de todos os tempos. É uma discussão muito quente porque é um clube histórico, quase 100 anos de existência e que tem times aí para todos os gostos. Você vai ter times vitoriosos, as maiores conquistas da história do Atlético, 2001, 2019, 2018. Você vai ter times lá do passado, com vários craques envolvidos, nomes históricos do futebol brasileiro, futebol mundial, Bellini, Djalma Santos, Zé Roberto, Sicupira, Nilson Borges, formaram aquele super time de 1968, vai ter o time de 1983, semifinalista do Campeonato Brasileiro, duelo histórico com o Flamengo, no maior público do Couto Pereira até hoje, mas o time assim que eu vi do Atlético, que mais me agradou e tinha talento, tinha futebol, tinha tudo, é aquele de 2004. É uma grande pena não ter vindo ali o título do Campeonato Brasileiro, porque era um timaço. Você conseguia reunir ali jovens talentos como Fernandinho, Jadson, Dagoberto, tinha o Washington, um atleta ali que teve a recuperação no Atlético da carreira, talvez o maior símbolo aí dessa força que o Atlético tem para recuperar jogadores. Tinha atletas experientes como Marinho, Fabiano. Considero assim um timaço, uma grande pena que o título brasileiro acabou não vindo, porque iria coroar toda aquela caminhada, meteu 5 no Corinthians, lá em São Paulo, meteu 5 no Atlético Mineiro, na Arena da Baixada, vitória histórica contra o Flamengo, de virada na Arena da Baixada, com os 2 gols do Washington no finalzinho da partida, virada histórica em Clássico Atletiba, no Couto Pereira, com gols do Fernandinho e do Washington. Então é um time que eu considero bem marcante, que unia futebol, talentos e todos esses processos que o Atlético traz, desde revelação de jovens talentos, mesclando com experiência e recuperando atletas. Então eu coloco esse time de 2004 como o melhor de todos os tempos, embora, claro, tenha vários outros vitoriosos aí na história do clube, e uma pena que esse time de 2004 não trouxe o bicampeonato para o Furacão. Me parece que quando você tira a memória afetiva, tira a questão de torcedor, de ser campeão, a questão de quando você for analisar time por time, futebol por futebol, o 2004 realmente passa na frente, né? A gente traz dois dos principais comentaristas do rádio paranaense hoje em dia, os dois aí unanimemente falam 2004. Cara, era um time bom. Não vai bater na mesma, vai ser até repetitivo falar. Era um time realmente muito acima da média. Mas a gente analisa pela nossa memória afetiva. Não tem como. A gente é torcedor. A gente tá aqui fazendo um programa de torcedor pra torcedor. E essa que é a graça. Exato. Pra mim, cara, 2005 tem uma memória afetiva muito grande em mim. Só que eu não tenho nem coragem de chegar aqui e falar que o time de 2005 foi melhor que 2004 ou 2019. Porque não dá. Tem que ser minimamente realista. Mas isso pesa demais quando você é torcedor e tá analisando. Se ganha 2004 é outros 500, mas como não ganhou, acho que o torcedor ainda tem essas memórias mais frescas na cabeça, né? Principalmente com os mais recentes. Tem um outro time que a gente não comentou aqui, que talvez valha a pena comentar, que é o time de 72. Se não me engano, muita gente, né, durante até certo tempo da história, considerou que esse era o melhor time, em termos de futebol, o melhor time do Atlético. Ele acabou perdendo o título paranaense, mas foi um time que encantou no futebol. Se não me engano, o professor Heriberto Ivan Machado dizia, não sei se daí com os times mais recentes isso mudou, mas ele dizia que esse era o melhor time que ele tinha visto, também nessa questão
da memória afetiva aí dele e tal. E acho que 2004 tem um pouco dessa característica, não só a questão da memória afetiva, mas a qualidade do futebol. Então esse outro critério, né? Os dois critérios talvez andem meio em paralelo ali, qualidade do futebol, desempenho e resultado. Só que, poxa, eu acho que um dos critérios tem que ser conquista, cara. Clube de futebol é para isso, não é só para jogar, né? A diferença é a estrelinha, pô. É o pôster, é a taça, e isso daí tem um peso muito grande. Então, se talvez a gente tivesse um time pior em 2001, que tivesse ganho aos trancos e barrancos, daí talvez eu acho que desse para ter margem de discussão. Mas não é o caso. O time de 2001 era muito bom também. Então eu acho que esse critério tem que ter algum peso. Então, por isso mantenho ainda meu voto no de 2001. Embora reconheça que os argumentos deles são bons. Né? Realmente, 2004 foi um timaço. Tanto tem que ter um peso, o título, que de 2004, o que a gente mais lembra foi de, sei lá, 40 rodadas que teve o campeonato, o que a gente lembra de verdade foi o jogo de Erechim. Né? O jogo do Vasco, que são as derrotas. Então, tanto tem que ter, porque na hora que perder, você só vai lembrar da derrota. O 2005 você lembra muito da final, né? Muito do que foi aquela final. Levando. E perdeu. Fabrício. Evandro, Evandro. Fabrício. 80 anos do Atlético Paranaense, Furacão.com, o melhor do Atlético Paranaense na internet. O time vem com Djalma Santos, Caju, Alfredo Gotardi, Júlio, Zanetti, Alex Mineiro, Assis, Kleberson, Sicupira, Jackson e Sireno. Uma pergunta tranquila pra você, Marçal. Quem que sai desse time aí? Quem que entra? Olha... Pra modernidade. Cara, alguns nomes acho que são incontestáveis, assim, né? Então não tem discussão. Bom, primeiro queria falar rapidamente assim, de como foi feito esse trabalho. Acho que é um dos trabalhos que eu mais orgulho tenho de ter isso, muito legal. participado ali. Foi quando o Atlético fez 80 anos, a gente fez esse grande pesquisa sobre a história do Atlético e tá lá, se alguém quiser conferir, é arquivo.furacão.com/80 anos. E aí tem uma série de material produzido por um monte de gente, sei lá, 30, 40 pessoas. E um deles é a seleção. A gente ouviu bastante gente, acho que 15. Estou vendo aqui 15 pessoas, não só como vocês fizeram agora de ouvir também o Daniel Piva e o Guilherme Paula, jornalistas reconhecidos. Também a gente foi atrás de jornalistas na época, então Carneiro Neto, Aloar Ribeiro, que nem atleticano era, o professor Heriberto, Jackson, né, jogador e ex-dirigente, torcedor, Nilson Borges. Então um monte de gente importante da história do Atlético votou. E aí saiu essa seleção aí que o Adé leu. Isso foi então no começo de 2004. Né? O portal foi lançado esse hot site dos 80 anos foi lançado em março de 2004. Então, antes desse timaço aí, que, na opinião desses dois jornalistas, foi o maior da história. No primeiro ano já matou. No primeiro ano já veio um monte de craque aí e tal. Mas, olha, então vamos por exclusão, assim, ó. Eu acho que Caju não tem como sair, cara. O Atlético tem... ele é um mito, mais do que outra coisa, ele é um mito e tem o seu nome lá, difícil de excluí-lo desse time, embora tenha gente que defenda o Santos. Então, diria Caju, Kleberson, Sicupira, Jackson e Alex Mineiro. Cara, esses aí eu acho que não dá pra mexer. O resto a gente começa a discutir. O resto acho que tem margem de discussão. Um nome imediato, assim, que eu diria, na lateral esquerda. Foi eleito aí o Júlio, que foi um cara, assim, raçudo, ganhou o título de 70, mas eu acho que o Renan Lodge
já suplantou o Júlio aí na lateral esquerda. E na zaga também, eu acho que tem lugar pro Thiago Heleno aí, ganhou a dupla de zaga ali, Alfredo e Zanetti. Alfredo, o filho do Caju, né, jogou em 70 e na década de 70. E o Zanetti é um cara lá dos primórdios do Atlético, dos anos 30, 40. Também meio uma figura mítica aí, mas muito difícil de comparar com o futebol atual. Eu acho então que o Thiago Heleno teria um espaço aí nessa zaga. E no meio, do meio para frente também tem algumas ali, né? Começa a ficar mais difícil, a competição é acirrada, mas quem sabe, né? O próprio Bruno cavando um espaço no meio campo. O que vocês acham? Sim, assim, o Assis, né? É importante o nome dele, mas se a gente for comparar agora, assim, com futebol e conquista... Por exemplo, entre Assis e Cirino, pensando em história do clube, acho que eu vou de Cirino, entende? É porque eu acho que o Assis e o Washington, cara, eles realmente jogaram demais no Atlético, mas eu acho que a história deles no Fluminense é muito... Acho não, tenho certeza. É maior. É muito maior e muito mais vencedora, né? Então, e assim, se a gente for comparar isso pra tirar, com certeza, mas realmente ali, tirar o Jackson ou o Sireno é difícil, tirar o Alex Mineiro, muito difícil. Mas é interessantíssimo, inclusive parabéns aí, eu era novo, não tão novo assim, mas realmente é um trabalho da Furacão.com que até hoje todo mundo comenta, e a artezinha que vocês fizeram, né, que é com Taco X. Realmente ficou bastante famosa na época e até hoje. E tem o técnico e o dirigente também. Que a gente isso, eu não quis entrar nessa, mas só que daí dá mais 3 horas de discussão, né? O técnico dá um programa só. Vou dar o meu voto, cara. Eu acho que o Thiago Nunes suplanta o Geninho. Eu acho que também. E Marcelo Petralha... O Petralha de 2001 ou o Petralha de 2018? Eu prefiro o Petralha mais moderno. Petralha SA, né? Esse Petralha então, mais diferenciado. É isso, cara. Se a gente quisesse, esse programa ia ter 3 horas de duração. Show de bola. Você quer dar o Marcelo já falou que 2001 é a escolha dele. Qual que é a tua, Marcão? Cara, eu vou seguir os comentaristas. Vou de 2004. No fim das contas, depois de tudo que a gente falou, mesmo colocando 2019, ficou ali, muito próximo. Mas eu vou de 2004 porque realmente, pelo que eu me lembro, assim, pelo que eu revi, óbvio, mas pelo que eu me lembro do futebol jogado em 2004, o Atlético era muito temido. Acho que isso pesa mais, por mais que não tenha ganho. Pra mim... Eu sou o chato de 70, eu vou permanecer o chato de 70. Eu vou falar o de 70, porque pelos nomes e pela importância do Campeonato Paranaense 70, que vocês vão me ouvir falar pro resto da minha vida. Daqui a alguns anos, talvez a hora que eu for comentar com os meus netos sobre o Atlético que eu vi jogar, provavelmente eu vou falar esse de 2018 e 2019. Mas eu vou ser o chato de 70 e eu vou segurar essa chatice pro máximo que eu puder. Mas tá certo. A gente é torcedor, a gente pode escolher o que a gente quiser. Tem a sua opinião. Você tem direito a ter a sua opinião, mas eu discordo veementemente. Dessa sua opinião de bosta que você deu agora. Não tem condições dessa opinião prevalente. A gente nem falou do time de 70 aqui, pô. No final você vem com essa cartada da manga. Temos um tópico aqui no programa, Marçal, que eu gosto sempre de explicar, que é o Athletic Coach. É o momento em que a gente precisa ouvir a voz serena do torcedor. É o momento que a gente precisa para se acalmar e levar esses bons fluidos para nossa vida. Vou pôr a musiquinha aqui. O nosso coach do dia é o GHX Oliveira.
que após uma vitória do Atlético, em que a gente que a gente passou de fase na Copa do Brasil, ele comentou o seguinte: é fazer 45 pontos logo e o que vier é lucro. Azevedo é 10 mil vezes melhor que esse Nicolas. Richard e Christian não dá. Nicão já não quer mais jogar. Aquele chute de direita pra mim foi muito displicente. E coloca a porra do uruguaio pra jogar. Mania que tem de contratar e deixar no banco. Não ganhamos uma no meio. Uma jogada construída. Tá aí, após uma vitória com classificação pela Copa do Brasil, o nosso coach do dia, trazendo a tranquilidade da torcida atleticana, com o técnico que tem 80% de aproveitamento. Não, se você lê assim fora de contexto, você acha que é o Paraná. Você jura por Deus. Você acha que o Atlético perdeu, que o Atlético saiu, que o Atlético... Imagina, a gente ainda, desde que começou o programa, a gente não teve oportunidade de fazer o programa com uma fase ruim. Imagine o que não vai vir quando a fase for ruim do Atlético, né? Porque se a torcida tá assim, ganhando... Eu me divirto com esses caras no Instagram. Mas futebol é assim, né? Eu acho que se a gente for pegar esses times todos que a gente falou, nas suas épocas aí, capaz de ter tido comentário parecido com esses, né? Assim, um tropeço ou outro. Mesmo dos melhores times, deve ter tido momentos de raiva, de ódio. Pô, pega aí 2004, Erechim, e vê o que a galera falou. Nossa. Desse time aí. Não, e quando trouxemos o Alex Mineiro de rebarba, que nem era pra ele vir. Quem que é esse cara? Nunca fez nada. Daí espero. Dorizete Amorim, né? Dorizete Amorim, que era Sim. Era a contratação principal. Então, enfim, torcedor é isso aí. Imagina um comentário. Wellington é 10 mil vezes melhor do que Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, tem, cara. Esse no Twitter tem aí, não sei quem. Nossa, tem muita coisa boa. Mas, Marçal, muito obrigado, cara. Que conversa boa, é tão bom, né, cara, conversar com alguém que manja muito do Atlético. Tá sempre convidado, cara. Você, quando você quiser participar, você participa aqui. É só avisar a gente e falar, hoje eu posso. Valeu, Adé, Marcão, ouvintes. Gostei muito. Sempre falar do Atlético é a nossa paixão, né? Mais do que viver o jogo ali, a gente vive a repercussão. E acho que comecei fazendo isso com 16 anos, né? Na Furacão.com ali, eu e outras pessoas. E acho muito importante para o clube isso que vocês estão fazendo para a torcida. Precisa, quanto mais iniciativas desse tipo houver, mais o Atlético vai crescer. Então, vocês estão fazendo a parte de vocês aí, uma migalhinha nesse crescimento, mas é importante. Show de bola. Daqui 5 anos você me chama pra festa de 30 anos da Furacão.com, Marçal. Pois é. Estaremos lá. Se a gente não tiver saído da pandemia já, né? Em 2026. Se já tiver vacina. Exatamente. O programa da semana que vem, se você quiser participar, você pode mandar uma mensagem pro nosso grupo lá, nosso canal do Telegram, t.me/ouve meus queridos. E o tema da semana que vem é qual a seleção dos piores jogadores que você já viu no Atlético? A gente vai fazer a seleção de tiriça, a famosa celebosta do Atlético Paranaense, e tem muito nome. Muito nome. Se você ficou bravo hoje, a gente tá falando dos bons, semana que vem venha pra gente falar dos ruins. Vai ser divertido. Pelo convite pra ter sido hoje, viu? Porque vai passar raiva semana que vem. A outra tô passando, viu? Mas você não pode dizer que é uma tarefa difícil achar 11 ruim na história do Atlético, Marcelo. Olha, é difícil, viu? É difícil eleger. É difícil fechar 11, Exato. Né? Achar os 11. Mas é isso, se você quiser participar, participa com a gente lá no nosso grupo, ou comenta aí no próprio YouTube aí, ou manda mensagem, manda um final de fumaça aí, a gente entende. Sigam a gente nas redes sociais aí, tudo @fala meus queridos, que a gente tá sempre dando as novidades pra vocês. É isso aí, né, Marcão? Mais que programa bom, hein, cara? Porra, hoje foi 10. Hoje foi bom, né? Mas quando eu tava montando o roteiro do programa, eu já sabia que ia ser assim, porque se eu tava na dúvida sozinho, montando o roteiro, eu falei, quando começar a debater, vai ter um monte de opinião, vai ser
Mas é bom, né, cara? Eu acho que é muito importante quando a gente traz a história do clube, porque, primeiro que poucas pessoas fazem isso, né? De querer resgatar, de falar do time de 49, 83, 70 e tudo. Então eu acho importante isso também. E nesses programas, não coincidentemente, são os que a gente mais fala, os que a gente mais relembra momentos e relembra coisas. Então é muito gostoso fazer parte disso. E semana que vem vamos relembrar as raivas que a gente já passou, né? Com Robson, Morro Garcia, que Deus Eu vou largar só um nome pra vocês. Mitchue. Mas semana que vem eu falo mais sobre isso. Abraço pro teu pai, né, Marcão? Abraço pro meu pai. Salve, Marco. Show de bola. Então, até semana que vem. Entrem aí nas nossas redes sociais. Entrem no furacão.com também. Que é furacão.com, né? É bom quando o nome já é a URL. Exato. Furacão.com e se inscrevam no nosso canal, que é muito importante. A gente tá louco pra chegar pros 1000 inscritos, né, Marcão? Fazer umas live aí pra vocês com bastante conteúdo. Participem como puder com a gente. A gente volta na semana que vem. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.